É o seguinte, cara, esse escândalo do Banco Master, muito poucas pessoas entenderam ainda o quão próximo ele está do seu cotidiano. Vou explicar para você duas coisas. Primeira coisa é o seguinte, os fundos inflados, tá? Os fundos não, as cotas que o Banco Master vendia dos seus fundos inflados, ele não fez só como vítimas, ele não fez só vítimas, as pessoas que investiram diretamente nesses fundos e hoje vão eventualmente receber o seu dinheiro no FGC. Esse fundo fez muitas vítimas, tá? Diferente do escândalo do PT, né, que foi um esquema principalmente voltado à construção civil, onde grandes empreiteiras, OS, Camargo Correia, Odebrecht, se apropriaram do dinheiro público. No caso do Banco Master, você teve fundos de pensão que investiram nesses títulos inflados. E só resumindo para você, o que ele fazia? Ele basicamente comprava e recomprava essas cotas desses títulos, inflando cada vez mais esses valores. E onde que foi, né, que ele achou que ele ia escapar? Onde ele falou, cara, eu vou fechar o ciclo completo do golpe, pegar todo o meu dinheiro e me livrar disso. Ele ia vender tudo isso para o BRB. Então é o seguinte, o cara surge lá por meados de 2020, começa a vender um monte de títulos vazios, fraudulentos, sai arrumando um monte de investidor que acha que 140% do CDI é absolutamente normal, tira fotos e faz festas com um monte de gente poderosa, reforçando uma imagem de credibilidade, ou seja, não tem como isso dar errado. E aí, meu irmão, quando o negócio está começando a estourar, vendo pro BRB, que é um banco público, faço reunião, faço contratos multimilionários com esposas de ministros e ó, pico a mula daqui. Foi exatamente isso o plano desse cara e foi frustrado nos 48 do segundo tempo. Tá? O que chama muita atenção, inclusive eu soltei no meu documentário no canal hoje, foi que o Banco Central, que foi quem de fato parou a operação do Banco Master com o BRB, demorou muito tempo para começar a estranhar essas coisas. Demorou demais. Como é que um cara sai vendendo título a 140 do CDI, tendo 400% de lucro em menos de 2 anos nesses títulos, claramente inflando isso daí e ninguém viu antes? Hã? Como que eles conseguiram fazer isso, tá? Então, é isso, estamos aqui hoje. Vai lá, Renan Santos, dê like na live. Pessoal, boa tarde, estamos aqui na frente do Banco Master. A primeira coisa que era legal levantar aqui, é 19 horas aqui. Sim. Né? Pode chegar... Aê! E aí, tudo bem? Tomamos um e aí, seus gays. É uma amiga minha, pô. Tá. O que eu vou... Ah, seus feios. Ok, mesma coisa. Estamos aqui na frente do Banco Master. Manifestação vai aqui 10, 8, 9. Vamos trazendo gente. Essa manifestação, deixa eu contar, eu tive em dois bancos, 2 fundos, né, no mercado financeiro aqui na Faria Lima. E pra gente é muito importante essa manifestação começar em camadas. Né? Tudo na vida começa em camadas e algumas pessoas vão perceber e gerar tendências antes do que outras. Tá? Nesse ponto, a Faria Lima é muito importante que se junte. Por mais que trabalhem no universo do mercado financeiro brasileiro, umas 300 mil pessoas, na Faria Lima umas 150 mil, a real é o seguinte, a gente precisa dessas pessoas que viram o escândalo começar e são pessoas com boa formação, early adopters, para se juntar. Elas vão se juntar, a galera do MBL, que é vanguarda em tudo que faz também, na primeira manifestação teve 80% da galera era basicamente militância do MBL, e aí, dando certo a de hoje, eu já vou anunciar para vocês, nós faremos uma próxima já em outras cidades. Dado que o escândalo do Banco Master ele tem dimensões Volume só, pode ir. Ele tem dimensões nacionais, nós vamos começar a fazer o espalhamento. Então precisamos muito que a manifestação de hoje seja muito importante. Todo mundo que está nos assistindo aqui de São Paulo entenda uma coisa, você precisa vir para cá. Ah, mas eu tô trabalhando, venha, 7 horas a manifestação, venha para cá. Pegue um Uber, pegue um metrô, pega uma carona, vem de bike, dá seu jeito, dá seus pulos, venha pra cá. É importante. Aqui são as primeiras pessoas que estão acendendo o pavio de algo muito maior. Pois bem, eu fui nessas 2 empresas do mercado financeiro, diferente da outra manifestação, a pessoa, não, quinta-feira tem ato contra o Banco Master. Galera comentando, vou trazer meus pais. Opa, tá, a coisa começa a tomar corpo. E isso é importante. Precisa começar um processo de tomada de corpo. E é um processo de construção de um desenho de manifestação muito diferente do que a gente tinha no Brasil, inclusive das que o MBL fazia.
Nós fomos aqueles a inaugurar as manifestações de fim de semana com um caminhão de som. Eu sempre repito isso. Quem criou essa bagaça que o bolsonarismo acabou fomos nós em 2014. E está esgotado esse modelo. O modelo da manifestação de fim de semana com trio elétrico acabou. Ninguém liga. Tanto que as imagens da manifestação que a gente fez, ainda que muito menor em tamanho do que essas de domingo, foi muito mais impactante porque elas lembram 2013. Uma vez eu conversei com o Nelson Marquesan. Isso é uma coisa, só um ponto. Não tem como você atacar porque não é uma manifestação em defesa de um grupo político, como é o bolsonarismo. Porque para você descredibilizar uma manifestação do bolsonarismo é só você atacar o grupo político bolsonarista. Aqui a pauta é muito clara, é contra o acabamento em pizza, tá, do escândalo do Banco Master. Então, o que rola? A manifestação que vai acontecer, tá, ela nega o modelo anterior e ela abre um caminho para coisas novas. Por exemplo, se der certo aqui, a gente vai convocar em vários lugares, mas, cara, se outros grupos começarem a convocar em dias de semana, que isso vire um 2013. O que eu quero dizer é que isso vire uma revolta popular. E nós não temos nenhuma intenção de que isso não seja uma revolta popular. Eu acho que o bicho precisa pegar, precisa virar uma espécie de revolta popular mesmo. As pessoas precisam ficar muito putas com o que está acontecendo. O escândalo, as proporções deles são absolutamente gigantescas, são grotescas. Outro elemento aqui, tá? Amanhã tem delação do Vorcaro. A delação do Vorcaro, dependendo do volume que ela tenha, ela vai representar algo muito, muito grande. A delação do Vorcaro, ele tem na mão dele, basicamente, a República inteira. O Vorcaro pode explicar o motivo do Alexandre de Moraes ter feito o motivo da esposa do Alexandre de Moraes ter aquele contrato, a razão da sociedade do Dias Toffoli com essa turma, o que fazia o Ciro Nogueira nesse game todo, qual é a função do governador do Distrito Federal em fazer o BRB fazer o que fez, qual a relação dele com o Lula, qual a relação do PT e do Crédito Sexta com o esquema. E outra coisa, eles já estão sentindo, tá? Pela primeira vez na história do Brasil, você viu um ministro, não sei se você viu as declarações do Alexandre de Moraes, que ele fez agora na última sessão do Supremo. Eu até falei na live, essas declarações dele não são declarações para o público, são declarações, tá, para os pares deles entenderem ele como um sindicalista do STF. O que ele fez? Ele basicamente falou publicamente o seguinte: estão tentando demonizar a atividade da magistratura, sendo que a magistratura é uma das atividades que mais abre mão, né, mais tem rédeas, ele falou. Ele falou o seguinte: por exemplo, o magistrado não pode fazer nada na sua vida a não ser magistrado. É óbvio que é uma declaração absolutamente irracional. Se você paga o teto do funcionalismo público para alguém, você quer o quê? Que ele faça exclusivamente aquela função. E ele citou nominalmente o seguinte: é mentira, é má fé dizer que os ministros estão julgando o caso dos seus familiares, porque é impedido pela lei. Ele lê um trecho da Constituição, mas pera lá. No mesmo dia saiu uma notícia, não sei se você viu, que o filho do Luiz Fux teve um aumento. Quanto que você acha que foi o aumento em porcentagem das ações que o filho do Luiz Fux começou a tratar no STF? Não sei. 99%. 99% de aumento nas ações, nos contratos do escritório do Luiz Fux no STF após a chegada do Luiz Fux. Mas que coincidência, né? Outra coisa, essa é uma outra matéria. E qual a taxa de êxito? Eu queria saber muito isso. Não, dos clientes desses caras, né? Eu acho que é o seguinte, mas o êxito desses caras geralmente é a enrolação. Geralmente é o seguinte, o êxito de um cara desse não é nem ganhar ou perder, é só deixa aqui que a gente resolve. E um dia vai resolver e vai ficando lá. O êxito nesses casos é isso, é você ficar tratando de questões processuais, não de mérito, para que o negócio se estenda e já foi, ninguém viu. Aí tem um outro dado: 70% dos casos concretos julgados pela corte são ligados a familiares de ministro, cara. É sério isso? 70%, brother. Só que tem outro dado ainda: 85% das ações julgadas no STF tem veredito individual. Então, basicamente, você tem uma canetada com o ministro. Eu não estou falando que tem, mas pode ser que um dia alguém pense, né, que existe um grande esquema. Aê! Pode ser que você pense que existe um grande esquema para você contratar parentes de ministros para levar casos lá para eles ficarem sendo julgados individualmente. Alguém pode pensar essa loucura. E aí o Alexandre de Moraes falar isso publicamente, para mim, dá o seguinte sentido: pessoal, eu vou pôr minha cara.
Eu vou sair em defesa Eu como vou eu já sair em fiz defesa antes. como eu já fiz antes da magistratura. Beleza? Gilmarzão tá comigo que ele já deu declarações públicas. O Toffoli tá meio enrolado. Pessoal, é todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém, fechou? E por que eu acho que isso é disruptivo? Pela primeira vez na história do Brasil, a gente pode ter uma pessoa delatando um ministro do Supremo. Você já parou pra pensar nisso, velho? Isso nunca aconteceu. E no caso do Toffoli, se ele for do boi de piranha, é o pior dos ministros pra ser boi de piranha, por quê? Ele não tá defendendo nenhuma democracia, como o Alexandre de Moraes estava defendendo contra o Bolsonaro. Ele está defendendo o quê? Um banqueiro? Oh, e o Vorcaro que tá ali? Cadê? Chama ele, vê se ele quer aparecer. Ô, Vorcaro, você veio aí? Ô, Vorcaro, que você Cola tá aí, fazendo Vorcaro, aqui? aparece aí na live. Dá um oi aqui, Vorcaro veio aí se Vorcaro. defender, pessoal. Delata amanhã, Vorcaro. Delata aí, né, Vorcaro? E aí, meu? O vereador da cidade de Planura, Minas. Ô, louco, Você não é, velho. você é dono do Aí Banco tem Master, pô. Tem no evento do Renova. Aí eu falei, vi vocês que tá aqui, eu falei, eu vou lá. Aí sim, tamo junto, Vorcaro. Delata o Toffoli, porra. O Vorcaro apareceu aí. Então o lance é o seguinte, cara. Eu estou sentindo que, pela primeira vez, de verdade, os ministros estão falando, cara, tá dando, isso aqui vai dar um problema que vai ser grande demais pra gente segurar. Por que eu tô falando isso? Ele não vem através de um grupo político retardado que é o bolsonarismo. Ele não é um bando de velho louco querendo defender golpe de Estado. São as pessoas normais, trabalhadoras, falando, meu, não aguento mais isso, brother. Olha isso daqui, isso aqui é completamente insensato. Tanto que, também não sei se você viu, curiosamente, o presidente do STF, pela primeira vez na história, apresenta um projeto para criar um conselho de ética para ministros. Como assim, velho? Eu nunca vi isso acontecer. Sim. A gente Não, nunca é o momento teve. de recuo deles. Eles estão com Nunca. medo. O STF nunca recuou. A única chance que a gente teve de fazer eles recuarem foi com a sanção que o Bolsonaro, na verdade, vetou da lei que acabava com decisão monocrática, com a CPI da Lava Toga, que o Flávio Bolsonaro enterrou. Ali os caras assim, mas como é que o do Bolsonaro a gente não vai recuar coisa nenhuma. Dessa vez os caras estão começando a recuar, velho. Entendeu? Os caras estão começando a recuar. Diga lá. Pois é, e eles têm muito medo. Porque assim, ó, vamos listar os elementos. A turma do STF, especialmente no enfrentamento ao Bolsonaro, eles ficaram amigos da elite. Isso significava amigo da elite financeira, em parte, imprensa 100%, elites locais 100%. E isso ajudou eles a fazer esses enfrentamentos. Hoje, a imprensa tá cumprindo o papel. A gente fala muito mal da imprensa, tal. Dito isso, no caso do Banco Master, abemos imprensa, tá rolando. 2, cara, o mercado financeiro teve que fazer uma escolha. Mesmo as empresas que venderam o Banco Master. A gente sabe muito bem que XP vendeu Master, BTG vendeu Master. Mesmo esses caras falaram, ok, vou mandar esses caras pro esgoto. E o STF se tornou, no fim do dia, o STF tá tendo que tomar o lado do Banco Master na história. Então é Itaú versus Xandão. Não é agora Bolsonaro, é Itaú versus Xandão, é BTG versus Xandão, Rede Globo versus Xandão. Porque é o seguinte, se você é um banco sério, você vê um banco saindo vendendo... É isso, eu falei isso na Genial. Assim, 140% de CDI? Não. Como assim, cara? E é mais, né? Pensa o seguinte, eu fui na Genial, Geral Empresa de Investimento. Você sabe quem que era Genial, né? Não. Era o Banco Geração Futuro, que era do Dudu Moreira. Ah, é? Eu já fui investidor do Geração Futuro. Ah, é? Eu tive reunião com o Eduardo Moreira em 2008 lá. Aí eles foram, mas mudou. Bom, os caras que eu vi lá eram bem pouco Eduardo Moreira. Pra caramba, porque eles compraram e viram que o Eduardo Moreira é um playboy otário, odiado pela equipe, tá? E fazia um monte de merda. Aí eles conservaram, virou Genial Investimentos. Eu adorei a Genial. Foi o primeiro lugar que entendeu o que eu falei. E divulgaram, segue divulgando. Porque todo mundo tem meio que nojinho. A Genial, foto comigo, blá, beleza. E a Genial, todo mundo da equipe deles lá, não, eu vou na manifestação. Eu, opa. E aí eu tava falando coisas, aí pô, a gente trabalha sério aqui. Você tem que ficar dando assessoria pro cliente, ajudar, pra ganhar, né, a sua corretagem, uma comissãozinha. Aí tava. Aí chega o cara 140 do CDI e sai vendendo. Não, e sexo, pá. Sarrando. Os caras, tipo, é muito injusto, é muito errado. E não é essa história do Brasil? Tipo, você vai, monta uma empresa, enquanto o cara vai lá e compra não sei quem. Ou um cara passa um concurso e ganha 100 mil reais por mês. Aliás, você falou em STF, o que dizer de Flávio Dino? Você viu hoje? Não vi. Não? Se preparem. Flávio Dino mandou cortar todos os penduricalhos de todos os poderes hoje.
Todos, do judiciário, legislativo. Você tá falando desse último que acabou de passar? Não só, de juiz também. Flávio Dino, Flávio bem-vindo Dino. à missão. Vamos, ó. Caramba, por essa eu não esperava. E- Ah, não. Pera lá, posso fazer um xadrez 4D? Posso fazer um super xadrez 4D? Você tá pronto? Manda. Eu posso ser muito burro no que eu vou falar. Você concorda que o Flávio Dino é o homem mais Lula ali? Sim, Você concorda que o governo está com problema orçamentário? sim. Você concorda que para o governo é muito impopular o próprio governo falar, gente, Sim, não dá com pra os pagar a sindicatos conta. aliados dele. E ele joga isso lá. Ô, São Dino, bilhões que ele tá economizando. Bilhões. E digo mais. é muito xadrez 4D ou faz Não, sentido? não, nem um pouco, Chay. Até porque o Flávio Dino tá resolvendo outra coisa que o PT quer. Ele tá indo pra cima do orçamento secreto. Que são mais alguns bilhões. Por quê? Só uma coisa, aí eu vou te falar. Porque o orçamento secreto é necessariamente bom para um governo? Não, porque se você não tem grana, como é que você compra a galera que está acostumada a vender voto por nada? É isso. Porque o Bolsonaro dava orçamento secreto e não pegava nada em troca. Sim. Agora o Lula quer as coisas dele, só que tá mais caro, hein? Então, posso falar? Eu acho que no fim do dia, cara, o Flávio Dino protegendo o orçamento do governo tá fazendo o papel que muito senador da República patriota desde criancinha não fez, tá, cara? Assim, hoje Nossa, cara, esse país é, é muito triste falado. falar isso, mas o maior ministro do STF chama-se Flávio Dino do Maranhão. Temos que... Não posso falar? Pro Lula é um bom acordo. Eu te dou o emprego que você quer vitalício, você não depende mais nada de aprovação popular, nem de aprovação do sistema, e você vai resolver meus problemas. Corta isso aqui. Uma dúvida, como que caiu nele isso? Não sei, eu só vi o despacho. Porque E é um despacho temporário, são 60 dias para todo mundo se corrigir e tal. Dito isso, tem toda a condição de manter e se manteve. Aí foi, tá? Caramba, por essa eu não esperava. É. Por essa eu Não, esperava. a medida mais liberal de todas sendo tomada pelo comunista Flávio Dino. Tá? Pode crer. Pode Cara, crer, pode crer. e É porque isso resolve pro Lula em ano eleitoral, velho. Mesmo que isso depois venha a cair, no ano eleitoral sobra orçamento pra ele não cometer crime fiscal, sobra orçamento pra ele executar coisas que ele começou. Porque agora ele não pode fazer, né? Por exemplo, em junho desse ano ele não pode sair fazendo obra, mas ele pode entregar tudo que ele começou antes. Bom, a conta tá não fecha. Corta dos caras, põe via Flávio Dino e manda brasa. é dinheirinho pra tocar um programa social aqui e ali. Vai que ele segura as emendas do orçamento secreto. Foi liberado 65 bi em emenda no orçamento desse ano. Dito isso, você pode simplesmente tirar a emenda do orçamento secreto e aí para executar a emenda, pode ser a emenda executada aos moldes do governo e o governo faz a liberação da emenda do jeito que ele quer esse ano. A Lula tem mais alguns bilhões para fazer ele própria inauguração de obra, pegando o centão no colo. Então, tem um jogo novo acontecendo, a relação de forças entre os poderes está se alterando, o STF está recuado, o centrão está mais fraco do que nunca. A real é assim, a gente ganhando a eleição, a gente vai pegar o melhor cenário possível, porque o centrão está fraco, o STF está fraco.